Olá, irmãos, tudo bem? Boa noite. Espero que estejam todos bem, né? E aqui estamos nós novamente, né? Estamos aí iniciando mais um ano com a graça de Deus, que nos guardou até aqui, nos protegeu em meio a uma pandemia, né? Tão difícil como essa tem sido. E a nossa meditação, ela vai se dividir também em duas partes, como das outras vezes. A ideia principal dessa meditação são contrastes entre vida cristã e religiosidade. Às vezes pode parecer a mesma coisa, mas não é, né? Então, a religiosidade, ela se aplica a qualquer maneira de crer, né? A qualquer maneira de exercer o exercício da fé de alguém, de acordo com os seus costumes, de acordo com a sua devoção. E a vida cristã, ela deve ser um estilo de vida, algo que ultrapassa a mera religiosidade. E aí nós vamos dividir isto nessa primeira parte de hoje, como observando características e contrastes entre um religioso e o próprio Cristo. E aí, na outra parte, nós vamos ver a parábola, que também se aplica a essa mesma situação. Então, o nosso texto base é Lucas 7, de 36 a 50. Então, Lucas 7, de 36 a 50. O pedaço de Lucas 7, a partir do versículo 36, trata da mulher que ungiu os pés de Jesus com perfume e secou com os cabelos, tá certo? E essa passagem é muito confundida com a outra passagem que aparece nos outros evangelhos, de Mateus, Marcos e João, que narram a atividade de Maria, irmã de Lázaro, tá? Então, foram duas situações diferentes, tá certo? Então, para a gente se situar, Lucas 7 nos traz assim um contexto muito movimentado. Então, lá no início do capítulo, a gente vê que Jesus chega a Cafarnaum. Cafarnaum era na região da Galileia. Então, nessa região, a maioria das pessoas eram gentias e não judias. Ou seja, era uma região de estrangeiros e, consequentemente, a religião do local era a religiosidade pagã, não era o judaísmo, tá? E aí Jesus chega ali em Cafarnaum e ele é recebido com um pedido de socorro. Ai, Jesus, vamos lá, você precisa acudir o empregado do centurião romano, porque ele está muito doente, quase morrendo, e o centurião gosta muito dele, e esse centurião é muito legal. Então, Jesus acode lá, né, o centurião, tem uma experiência muito legal ali, o centurião com Jesus, e o empregado é curado. Jesus segue o seu caminho, passando pela cidade de Naim, que também era na região da Galileia. Aí lá tá saindo um enterro. E aí Jesus se aproxima, essa mulher era viúva, só tinha esse filho na vida, e esse filho morreu. Então Jesus ressuscita o filho da viúva. E aí as pessoas falam, né, lá no versículo 16, que grande profeta apareceu entre nós, Deus veio salvar o seu povo. Então as pessoas começam a reconhecer Jesus aí, através desses milagres. Daí, então, as notícias se espalharam e chegaram até João Batista. E aí João pega alguns discípulos dele e manda irem até Jesus e perguntarem para Jesus se Jesus era mesmo o Messias, né, ou se eles deveriam esperar outro. Os mensageiros de João vão até lá, Jesus realiza um monte de milagres diante deles e fala assim, agora vai lá e avisa para João que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, aos pobres é pregado o evangelho. E aí esses discípulos saem e Jesus então começa a falar de João, né? Falar muito bem de João. Inclusive que João era dos mais importantes entre os homens, né? Estava entre os mais importantes. E aí, ainda nessa passagem, Jesus faz uma comparação entre João e ele mesmo, falando assim, olha, vocês dessa geração parecem crianças,
que se põe a reclamar de tudo. Então, vocês olham para João, João faz jejum, João não bebe vinho, e vocês falam mal dele. Aí vocês olham para mim, que ando com gente que come muito, com gente que bebe, eu como, eu bebo, e vocês também falam mal de mim. E aí, logo na sequência, e nós devemos lembrar que Lucas ele faz uma narrativa cronológica, né? Ele faz questão de dizer isso. Então, logo na sequência, inclusive temporal, aparece o episódio de Jesus na casa do fariseu, que é o que nós vamos ler agora. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. A versão da Bíblia que eu estou usando é a Nova Tradução na linguagem de hoje, tá bom? Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então, pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50, mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: Que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A sua fé salvou você. Vá em paz. Então aqui, lembrando, que a nossa temática são contrastes entre vida cristã e religiosidade, nós temos a primeira lição. Nós vimos que Jesus, veio de uma caminhada bastante movimentada aí, entre pessoas de diferentes experiências, até que ele chega aqui à casa de um homem fariseu, que depois, no decorrer da leitura, a gente descobre que o nome dele era Simão, tá? Então, note aqui que o mesmo Jesus que anteriormente nós vimos que andava com cobradores de impostos, pessoas bêbadas, comilonas, é o Jesus que está na casa do fariseu. E o trecho começa dizendo que um fariseu convidou Jesus. Então, Jesus não chegou lá, não caiu de balão, Jesus foi convidado pelo fariseu. E aí, a nossa primeira lição, eu intitulei da seguinte maneira: o filho do homem, o filho de Deus, não escolhe com quem estar. Ele quer estar com todos. O religioso escolhe. O cristão não tem escolha. Então, em que sentido? Então, Jesus andava com pessoas de quem todo mundo falava mal. E aqui agora, nós vemos que Jesus aceitou o convite para jantar na casa de um homem religioso. Simão era um fariseu.
Na época de Jesus, os fariseus eram conhecidos como os homens zelosos conhecedores da lei. Eles vinham lá ainda da época do Antigo Testamento de um grupo de pessoas, de um grupo de judeus que não se permitiu ser influenciado pela cultura grega. Então, muitos judeus acabaram esquecendo a lei de Deus, os mandamentos, e começaram a absorver a cultura grega, esquecendo daquilo que as escrituras ensinavam. E esse grupo aí, então, que eram os Hassidins, eles se mantiveram firmes nisso, né, e se separaram. Então, por isso, daí vem o nome fariseu. Fariseu significa separados. Eles decidiram que eles não iam viver como os demais. Eles continuariam sendo seguidores da lei de Deus. Então, inicialmente, o farisaísmo tinha uma boa intenção. Era a intenção de continuar obedecendo à lei de Deus, ainda que todas as pessoas em volta tivessem desistido disso. O problema é que os fariseus foram se separando tanto que eles acabaram se tornando um grupo fechado em si mesmos. Então, por exemplo, os fariseus chegaram a nem mesmo jantar ou fazer refeições na casa de uma pessoa que não era fariseu também, porque não sabia se aquela pessoa tinha seguido as leis e etc e tal. E aí, pior do que isso, além de se separarem totalmente da sociedade, eles começaram a julgar e a criticar as pessoas que não eram como eles. Ou seja, eles passaram a se sentir melhores que as pessoas, porque eles obedeciam à lei, eles seguiam aquilo que estava escrito, eles guardavam as tradições e as outras pessoas não. Então, na cabeça dos fariseus, eles estavam acima, eles mereciam ser reconhecidos. E aí, então, vem as atitudes deles. Eles faziam tudo que tinha na lei que desse visibilidade. Então, não podia ser também algo secreto. Tinha que aparecer, tá certo? Então, isso aí é o farisaísmo. É na casa de um representante do farisaísmo que Jesus, então, está presente, certo? Na casa desse religioso. Muito provavelmente era um banquete público, porque nós vemos mais adiante que aparece a mulher ali, né, na casa do fariseu, tá certo? Então, aqui nós temos esse cenário nos mostra que Jesus, o Filho perfeito de Deus, ele não escolhia com quem ele andava, ele não escolhia com quem ele ficava, ele estava com qualquer pessoa que quisesse estar perto dele, certo? Então ele tanto convidava como ele aceitava os convites. Então Jesus estava com pessoas reconhecidamente de má fama, como também estava com estrangeiros que também não eram bem vistos pelos judeus da sua época, como estava também com pessoas que recebiam o louvor da população, pessoas de quem ninguém falava mal. Jesus estava com todos. E a gente vê que os fariseus, lá em Mateus 6, Jesus fala assim, ó, tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Quem costumava fazer isto? Os fariseus. Então, o capítulo 6 todinho de Mateus ali é um contraponto, é um contraste entre a religiosidade e aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Então, uma das coisas que o cristão deve aprender é isto. Assim como Jesus não excluiu pessoas, Jesus não deu preferência às pessoas, nós também não podemos fazer isto. Os religiosos fazem isso. Então, como a lei sempre foi compreendida de forma literal, apesar desses fariseus serem separados das pessoas e criticarem as pessoas e se mostrarem melhores do que elas, ainda assim eles eram muito populares nos dias de Jesus. Muito provavelmente porque as pessoas realmente os viam como fiéis seguidores das Escrituras, então eles mereciam essa admiração. Nossa, olha, eles conseguem fazer coisas que a gente não faz mais, né? Então eram pessoas muito populares, apesar de não fazerem questão de serem gentis com as pessoas, tá? Então, ali
estava um homem visto pelas pessoas como piedoso, como devoto, como um seguidor da lei, um religioso, e como era religioso, com certeza, na mente dele e das pessoas, era alguém que agradava a Deus. Então, agora voltemos lá ao que nós afirmamos anteriormente. Jesus não escolhe com quem estar. Apesar de Simão estar nessa lista desses exibidos e como o próprio Jesus chama hipócritas, Jesus não o excluiu. Jesus aceitou o convite dele. Então, Jesus nos deixa aqui um exemplo importantíssimo, especialmente nos dias em que nós temos vivido, em que o mundo tem estado totalmente popularizado. Né? Aonde nós vamos, as pessoas estão sempre se posicionando de um lado ou de outro. As redes sociais viraram cenário de briga, de inimizade também. Por quê? Porque eu tenho a opinião A, o fulano tem a opinião B, então agora nós não somos mais amigos, porque nós temos opiniões opostas, né? Então, a nossa sociedade está hoje o tempo todo exigindo que a gente escolha um lado. E quando nós escolhemos um lado, automaticamente nós estamos excluindo e sendo excluídos do outro. Nós não temos mais um meio termo, nós não temos o meio, né? Aquele que não se posiciona, eu sou a favor disso ou daquilo, ele é visto como alguém que não tem opinião própria, né? Que é um covarde, não sabe o que quer e coisas desse tipo. Então, o que Jesus diz? Vocês falam mal de João porque João jejua e não bebe. Vocês falam mal de mim porque eu como e bebo. João vive separado no deserto. Eu ando misturado no meio do povo. E vocês falam mal de João e vocês falam mal de mim. Isso é o quê? Isso é religiosidade. O religioso escolhe o que está certo, escolhe quem está certo, escolhe quem merece, quem não merece, de acordo com um padrão próprio, um padrão humano, né? Uma postura muito particular. Então, Jesus nos deixa aqui a lição de que não devemos ser religiosos, devemos seguir uma conduta cristã, ou seja, devemos fazer o que ele faria. E aí eu chamo você para refletir e a se perguntar: quantas vezes você ou eu não deixou de ir a determinado lugar porque sabia que determinadas pessoas estariam ali e isso não seria interessante? Porque as pessoas poderiam causar alguma confusão, porque são pessoas que têm um comportamento duvidoso, pessoas difíceis de lidar. Quantas vezes nós não aconselhamos ou não fomos aconselhados a nos separar de fulano ou cicrano, ó, se afasta da Lívia, se afasta do fulano, pensando não necessariamente nos perigos, mas na questão da aparência, ou da fama, ou da má fama. Então, nós temos um cuidado muito exagerado com essa questão das aparências, um cuidado muito exagerado com aquilo que vão pensar, e nisso de proteger a nossa própria reputação, a aparência da nossa vida, a gente deixa de estar com as pessoas com medo daquilo que vão dizer. Por quê? Porque somos religiosos e vivemos entre religiosos. E o religioso se preocupa muito com aquilo que aparece. Não estou dizendo agora aparece no sentido de causar admiração, mas no sentido exterior. Jesus fala disso, né? Vocês ouviram que foi dito, não matarás. Mas eu digo para vocês que se vocês odiarem uma pessoa, vocês já mataram essa pessoa. Ou seja, o religioso ele se prende muito àquilo que é visível, né? Eu nunca matei ninguém, mas o coração está cheio de ódio. Então, nós precisamos lembrar disso que o Senhor Jesus nos ensinou com as suas palavras e principalmente com o seu exemplo. Jesus nunca se preocupou com quem ele andava. Jesus não criticou João por viver isolado no deserto, mas ele também não foi viver isolado no deserto porque João era assim. Esse era o ministério de João. Jesus entendia que o seu ministério era diferente. Então Jesus andava com gente de quem todo mundo falava mal.
Ah, mas olha lá, tá lá na casa daquele publicano, que absurdo, um homem desonesto, e Jesus tá lá. Sim, Jesus estava lá, né? E ali se juntavam outros que eram, na gíria, farinha do mesmo saco, que também eram cobradores de impostos, que também eram pessoas mal vistas pela sociedade. Ai, a mulher ali, olha, que tá ungindo os pés de Jesus, é uma pecadora. Sim, Jesus nunca se importou com isso. Jesus não veio aqui cuidar da aparência dele, ele veio cuidar das pessoas. Então, Jesus nos dá este exemplo. Jesus não deixou de atender o convite de Simão com medo de desapontar os outros. Nossa, olha lá, Jesus agora está do lado dos importantes. Olha, Jesus agora não quer mais andar com um pobre pecador, não, porque ele está lá na casa do fariseu. Não, Jesus também não teve essa preocupação. Vou sim, vou lá na sua casa, Simão, não se preocupe. E lá Jesus estava. Então, como religiosos, guardadores de um sistema de crenças, de costumes ou de imposições, nós podemos continuar nos separando das pessoas, julgando muitas vezes os que têm um comportamento, uma forma diferente de viver da nossa. Mas como cristãos, nós não temos essa escolha, porque como cristãos nós devemos fazer o que Cristo faria. E o que ele faria? Ele estaria com as pessoas, não importa quem elas sejam. Aí nós vamos então para a segunda parte. Então, o Filho de Deus considera o que somos e não o que temos que ser. O religioso olha sempre o que falta. O cristão deve ver o que está lá. Então vamos ver aí. Vem o versículo 37, 38 e 39. Então a mulher daquela cidade soube que Jesus estava na casa de Simão, o fariseu. Ela foi lá, pegou seu frasco de perfume, e a Bíblia fala que o frasco estava cheio de perfume, então era um frasco fechadinho e lacrado. Como nós sabemos que era lacrado? Porque era um frasco de alabastro. O alabastro era o modelo. Então, assim, existiam muitos modelos, assim, em termos de formato e de material. Alabastro foi o nome que esse tipo de frasco recebeu. Não era o material, porque tinha frascos de alabastro feitos de mármore, de ônix, diferentes materiais, e também não era o conteúdo, certo? O conteúdo era o perfume. Mas era a forma como o frasco era feito, ele tinha um gargalo fininho e a pessoa tinha que quebrar para tirar o conteúdo. E era um conteúdo que precisava ser usado de uma vez, porque senão ele perdia as propriedades dele, certo? Esse perfume era muito caro. Então, tem na passagem da irmã de Lázaro, né, que também ungiu a cabeça de Jesus, no caso dela, disse que o valor daquele perfume era de 300 denários, ou seja, era o salário de um ano de trabalho. Então, eram perfumes muito caros, né? Essa mulher vai lá, pega esse perfume e corre lá para a casa de Simão. E chegando lá, ela ficou aos pés de Jesus. Nós devemos lembrar que geralmente ele se sentava com os pés para trás, né? Não como a gente que senta com os pés para baixo. E ali ela chora aos pés de Jesus e chorava tanto que chega a molhar os pés dele com as suas lágrimas. E enxugava com os cabelos e passava aquele perfume nos pés de Jesus. E assim ela ficou. E aí o que Simão faz? Ele olha para aquilo e ele pensa: se ele realmente fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher aí e a vida de pecado que ela leva. Então voltamos ao título, né, desse ponto. O religioso olha o que falta. O Filho de Deus, Jesus, considera o que somos. Então já era difícil para o fariseu engolir, né, a presença de Jesus ali na casa dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente percebe que mais para frente, quando Jesus compara o comportamento do fariseu e da mulher, ele recebeu Jesus sem nenhum tipo de atitude que era comum aos anfitriões daquela época. Então, vamos pensar nos dias de hoje, quando a gente convida alguém para vir à nossa casa. A pessoa chega, né? Então, o que é costume a gente dizer? Gente, vamos entrar. A pessoa entra, vamos sentar.
E aí, depois que a pessoa está sentada, vocês querem uma água? Né? A gente oferece alguma coisa. E hoje em dia álcool gel, né, para todo mundo. Mas assim, existe um ritual incutido aí na nossa cultura de quando as pessoas chegam à nossa casa. E na cultura judaica, o ritual qual era? Um empregado ia lavar os pés do convidado, porque a estrada era empoeirada, aquela coisa toda, andavam de sandália, lavava os pés. O anfitrião dava um beijo nesse convidado, que é conhecido como ósculo da paz. E ungia a cabeça desse convidado com um azeite perfumado. E a gente vê, pelo que Jesus fala a Simão depois, que ele não fez nada disso. Então, nós não sabemos exatamente por que Simão convidou Jesus para ir à sua casa, mas a gente vê pela passagem que Jesus não foi recebido com a honra que seria recebido se fosse um outro fariseu, por exemplo. Ou se Simão não considerasse Jesus realmente alguém digno de ser recebido com honra na casa dele. Então, a ideia que dá, né, o que sugere, é que Simão, na verdade, achava que o privilégio era de Jesus de estar na casa dele, e não o contrário, certo? Então, já era difícil, né? Ah, Jesus veio, né? Vamos ver o que esse Jesus vai fazer aqui. E aí, além de Jesus estar ali, ele atrai uma mulher que ninguém queria por perto. Por quê? Porque era uma pecadora. E aí, a gente percebe aqui novamente o contraponto entre Jesus e o religioso, né? Então, qual é o contraponto? A mulher chega, abre, né, como já expliquei, e faz todo aquele ritual dela, e aí Simão faz um julgamento 2 em 1, né? Simão olha para aquela cena e questiona: ele não deve ser um profeta, como eu já suspeitava. Se ele fosse um profeta, ele perceberia que essa mulher é uma pecadora. Ele, não sei de que maneira o profeta sentia esse pecado, né, na pele. Mas no conceito de Simão, se ele fosse um profeta, Jesus perceberia a vida de pecados que aquela mulher tinha. E ele julga ao mesmo tempo a mulher. Ela é uma mulher cheia de pecados. Ela tem uma vida cheia de pecados. Então aqui a gente vê que o religioso está sempre de olho naquilo que está errado. O religioso está sempre buscando aquilo que não foi feito, aquilo que devia ter sido feito, aquilo que foi mal feito. Mas ele nunca está satisfeito. O religioso tem um anseio pela perfeição, principalmente a perfeição alheia. O religioso é extremamente exigente. É uma exigência que nunca pode ser atingida. E se pararmos para observar, quanto mais nós nos prendemos ao erro, mais erro nós vamos encontrar. Porque a nossa capacidade para errar é sempre muito maior, né? A nossa propensão é muito maior para pecar, para errar, do que para acertar. Então, Jesus tinha feito milagres aos montes até chegar até ali, né? Curou um rapaz quase morto, ressuscitou um rapaz morto, curou cegos, surdos, coxos, mas ele se deixou tocar por uma pecadora, então ele não é um profeta. Tudo que Jesus tinha feito antes foi anulado porque ele se deixou tocar por uma pecadora. Então, esse é o olhar do religioso. E isso é o que nós precisamos atentar naquilo que em quem Jesus é, para nós termos também a percepção e não fazermos a mesma coisa. Então, Jesus, o Filho perfeito de Deus, ele não se focou no que faltava, mas naquilo que a mulher era. O que é que ela fez? Então, Jesus chama a atenção para isso. Ela enfrentou olhares preconceituosos, provavelmente frases preconceituosas, enquanto ela passava no meio das pessoas para chegar até Jesus e entrar na casa de um homem que ela sabia que não a receberia bem e que certamente a via de forma reprovável
e excludente, mas ela ainda assim fez isso. Então, Jesus não estava ali para olhar o que faltava. Jesus só mencionou o mau acolhimento de Simão porque precisava dar uma lição a ele, senão ele nem teria mencionado, né? Porque Jesus não estava ali para olhar o que estava errado, o que faltava e dizer, olha, isso está errado. Jesus estava ali porque as pessoas o chamaram, porque ele gostava de estar com as pessoas, e nesse estar com as pessoas ele mostrava o quanto ele as amava, assim como é até hoje. Então Jesus aprecia o que nós somos e aonde nós chegamos. Porque o que nós somos e aonde nós chegamos já é resultado do que ele fez na nossa vida. Então, aonde nós chegamos? Quais foram as coisas que já deixamos de fazer desde que conhecemos a Cristo? Quais foram as mudanças pelas quais a nossa mente passou, de maneira que a gente já não consegue mais ser e fazer coisas que a gente fazia antes? Então, é isso que Jesus está vendo. Ele aprecia e fica feliz. Jesus também fez um julgamento 2 em 1. Não um julgamento, mas um cateterismo, né? Ele foi lá no coração de Simão, foi lá no coração da mulher. E aí, quando ele chega no coração de Simão, ele diz assim, Simão, ninguém é melhor do que ninguém. De que maneira Jesus disse isso? Então, quando ele conta uma parábola. Então, eu convido você a fazer esse exercício agora. Escrever o nome de uma pessoa que desagrada muito a você, que te deixa desconfortável. Uma pessoa que desperte em você julgamentos. Sabe que você olha e fala assim, olha lá, dando mancada de novo? Nossa, fulano diz que é cristão e faz isso. Olha, me disse tal coisa e agora tá assim. Uma pessoa que desperte esse tipo de comportamento em você. O mesmo tipo de pensamento que a mulher despertou em Simão. E que você faça agora uma lista com características boas dessa pessoa. Talvez coisas boas que essa pessoa fez até mesmo por você, certo? Qual é a intenção desse exercício? É que a gente treine para ver e pensar como Cristo faria. Então, há muito mais do que pecados e defeitos a serem vistos em alguém. O religioso procura por isso, minuciosamente. Até porque quanto mais pecados os outros tiverem para mostrar, menos pecados vai se perceber que ele tem. Então, que esse seja um exercício diário nas nossas vidas. Baixar a guarda da religiosidade, daquilo que nós consideramos ser perfeito, daquelas pessoas que nós consideramos serem as certas em detrimento de outras. Não importa, assim, a gente pode considerar muitas pessoas certas, mas não em detrimento de outras pessoas. Então, o cristão não foi chamado para uma religião, ele foi chamado para um relacionamento com o Cristo, por isso cristão, para imitá-lo. E isso inclui considerar as pessoas onde elas estão, naquilo em que elas já foram transformadas, naquilo em que elas, no ponto em que elas estão. E não exigir das pessoas sempre aquilo que falta, aquilo que elas deveriam ser. Tá certo? Que Deus nos ajude, porque não é uma tarefa fácil, especialmente quando a religiosidade já está muito incutida na nossa vida. Mas não é uma missão impossível, é uma missão até mais leve. É mais leve, é mais tranquilo aceitar o que as pessoas são do que viver à custa de olhar o que elas estão fazendo de errado. Então, que Deus abençoe cada um de nós.